Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero agradecer ao pastor Ailton, os irmãos, pelo convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria, uma honra, um privilégio estar aqui. E minha oração desde o início é que o Senhor possa abençoar esse nosso tempo juntos e possa nos edificar por meio da sua palavra. Como Ailton disse, eu sou pastor da Igreja Batista Liberdade, na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Cidade que dista mais ou menos uns 285 quilômetros da capital de São Paulo. Sou casado com a Rosana, há 14 anos, e temos dois filhos, o Natan com 11 anos e a Ana com 8 aninhos. E Deus tem me permitido também dar aulas em alguns seminários. Minha maior alegria é poder abrir a palavra de Deus e poder compartilhar aquilo que a gente tem estudado e pregado na nossa comunidade. E um tema como este que veremos nestes dias aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos temas que mais enche o meu coração de gratidão a Deus pela obra dele na minha vida, como também me traz segurança e paz com relação ao que será da minha vida nos dias que me restam neste mundo, nesta terra, até a vinda do Senhor ou até que eu vá a Ele. Também é um assunto que me ensina muito sobre o amor e a misericórdia de Deus. E também trata-se de um assunto que é bastante, ou por um lado, esquecido, totalmente negligenciado, ou por outro lado, um assunto totalmente não mal usado, mas tratado de uma maneira descuidada, um assunto tratado de um modo irresponsável. O assunto então que veremos e trataremos nestes dias é a perseverança dos santos. Se por um lado é um assunto maltratado, um assunto visto de um modo irresponsável, por outro lado, é um assunto que, quando é tratado de uma maneira totalmente imatura. Né? E o meu desejo é, com os irmãos nestes dias, caminhar pelas Escrituras, começando por alguns textos do apóstolo Paulo, depois em alguns outros textos da Escritura, compreendendo um pouco sobre o amor de Deus que nos preserva, que nos guarda, e também a misericórdia de Deus que nos capacita a caminharmos até o último dia das nossas vidas neste mundo, de um jeito que glorifique a Deus enquanto vivemos nesse mundo, e também que possa encher o nosso coração de segurança e de esperança enquanto para lá caminhamos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? Quando nós falamos sobre essa doutrina, via de regra, as pessoas trazem à memória a ideia de que é aquela antiga doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, ou a doutrina da segurança eterna. Sim, tem a ver com isso também, mas a gente crê que essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, embora correta, ela é perigosa. A ideia de que nós cristãos estamos seguros eternamente, a ideia da doutrina da segurança eterna do crente, embora bíblica e correta, quando mal colocada, ela é tremendamente perigosa. Eu já ouvi muita gente, imagino que você também, dizendo que se eu sou crente e eu não vou perder minha salvação, o que eu estou fazendo dentro da igreja então? Se eu sou salvo e o pastor me ensinou, o livro me ensinou, ou a música me ensinou, de que eu não perco a minha salvação, isso é sinal de que eu posso ir para o mundo, ir para a vida, curtir tudo que lá fora está acontecer, porque eu creio que, segundo diz as Escrituras, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não vou perder a salvação. Os irmãos não me entenderam? Já ouviu gente que pensa dessa maneira? Já que eu estou salvo, independentemente das obras que eu vier a praticar, até o último dia da minha vida, eu estou salvo. Existe uma linha de pensamento dentro da teologia chamada de antinomista, ou antinomismo, que dentre algumas coisas que trata, ela trabalha justamente com essa ideia. Existe um livro de um teólogo chamado, o sobrenome dele é Kendall, e a ideia dele é justamente essa: não importa quais obras você vier a praticar ou deixar de praticar até o último dia da sua vida, se você vai ter obras de santidade ou não, uma vez salvo, salvo para sempre. Obras de assassinato, adultério e pedofilia, não importa, uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa se você vai gastar o resto da sua vida dentro da igreja adorando a Deus, aprendendo a palavra, pregando a palavra, ou se você vai ser um missionário, ou se você vai ser alguém que vai curtir a vida nas baladas, nas boates e nos botecos da vida. Não importa, uma vez salvo,
salvo para sempre. E há aquelas pessoas que falam: não, meu filho entregou a vida dele ao Senhor Jesus, meu marido entregou a vida ao Senhor Jesus. E há aqueles jovens, ou aquelas jovens, não, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Houve um dia, há muitos anos atrás, que alguém fez um apelo, e eu aceitei o apelo, e o pastor, o irmão lá, falou que eu estou salvo. Naquele dia o meu nome foi escrito no livro da vida, e eu estou salvo. Faz uns 20 anos que eu não vou na igreja, eu estou cheio de vício, pecado e roubo na minha vida. Mais uma vez salvo, salvo para sempre. E quando se trata da doutrina da perseverança dos santos, muitas vezes as pessoas trazem isso à memória. Se eu sou salvo para sempre, por que é que eu vou desperdiçar a minha vida seguindo os nãos da Bíblia, enquanto que eu posso viver uma série de coisas aí fora, com as quais eu me identifico e pelas quais eu sou tentado? Então eu gostaria de, nesses dias aqui com vocês, nessas palestras, nesses estudos bíblicos, né? Será um pouco de estudo bíblico, um pouco de exposição também, ver com vocês justamente o que é que a Escritura tem a dizer para nós sobre esse assunto. E eu quero começar então com Romanos, capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 em diante, procurando compreender um pouquinho do que a palavra do Senhor tem a nos dizer de um modo muito especial nesse texto. Vamos começar então. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Pelo Espírito, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Elas até aqui por enquanto. As palavras que se encontram aí de modo especial no versículo 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a esperança esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Nesses versos aqui nós vemos as consequências da justificação. E para tratarmos de perseverança é necessário tratarmos primeiro de justificação. O que é justificação? Justificação na Bíblia tem a ver com a ideia de declarar justo. Principalmente aqui na Epístola de Paulo aos Romanos e em outros textos do Novo Testamento também, justificação traz consigo a ideia de um tribunal, traz a ideia de um juiz que vai declarar condenado ou justificado. Ou a pessoa que está ali sendo julgada, ela será tratada no final como absolvida, inocente, perdoada, justificada, ou, por outro lado, ela será considerada condenada, culpada, e ela então sofrerá uma pena, ela será presa, ou ela será encaminhada para um tipo de punição, de pagamento que ela deverá sofrer, porque ela quebrou a lei, ela cometeu um crime. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós também encontramos a Bíblia dizendo que temos quebrado a lei de Deus o tempo todo ao longo da nossa vida. A lei de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, reforçada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a base da nossa condenação. Como a Escritura diz, nós não saberíamos que éramos mentirosos e pecadores por conta disso, a menos que a própria Escritura nos dissesse que a mentira é um pecado. Nós não saberíamos que o adultério, como o assassinato e a idolatria são coisas erradas, se a Escritura não nos dissesse que todas essas coisas são proibidas. Mas a partir do momento que a Escritura diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é muito mais do que mentir, mas envolve também mentir, não cobiçarás a casa, o jumento, e tudo mais que é do teu próximo. Se a Escritura não nos dissesse que nós devemos honrar pai e mãe, que nós devemos guardar um dia da semana para glorificarmos ao Senhor e termos comunhão com Ele, se a
dissesse que nós não poderíamos fazer imagens de escultura, que nós não poderíamos usar o nome de Deus em vão, que nós não poderíamos ter outros deuses diante de nós, como é que nós saberíamos destas coisas? Mas nós sabemos porque é uma lei moral, dada pelo próprio Deus, que rege a nossa vida, e não somente a nossa, mas a do mundo todo, visto que boa parte das leis que têm sido colocadas para as nações, elas são construídas em cima do decálogo, dos 10 mandamentos, em cima dessa lei moral que é base para quase tudo mais que a gente encontra aí fora, dentro e fora da igreja. Muito bem, quando nós quebramos aí fora, tem um pagamento, uma punição. Quando nós quebramos diante de Deus com coisas que não são condenadas aí fora, também tem um pagamento, também tem uma condenação. Por exemplo, se eu mentir para minha esposa, dizendo para ela que ela me pergunta lá, você passou na loja lá do centro que eu comprei lá afiado e falei para a moça que você ia passar hoje à tarde lá para pagar? Você passou e pagou? E eu no meu coração eu já estou pensando, se eu falar que eu não passei, ela vai brigar comigo. Então, para ter paz dentro de casa, eu vou falar que eu passei. E aí amanhã cedinho eu passo de lá e pago. Eu vou ser punido pelo tribunal aqui desse mundo por conta dessa mentira à minha esposa? Sim ou não? Irão me mandar para a cadeia, vou ter que pagar fiança, vou ter que dar cesta básica como pena social, né, para alguma entidade da cidade? Não, mas eu quebrei uma lei de Deus, ou quaisquer outras leis que a Bíblia me traz e eu venha a quebrar. Mas o fato de eu não ser condenado aqui na terra não quer dizer que eu não possa vir a ser condenado pelo Senhor. E a Bíblia diz que haverá um juízo, haverá um julgamento final, e a Bíblia diz que haverá uma condenação, que haverá um lugar para onde os condenados irão. Logo, a Bíblia também diz que não há nenhum justificado. Na epístola de Tiago, ele diz que se nós quebramos uma só das leis, um só dos mandamentos, nós somos culpados de todos os demais mandamentos. Ou seja, se você em algum momento da sua vida desobedeceu seu pai e sua mãe, aliás, alguém aqui nunca desobedeceu papai e mamãe? Levanta a mão. Alguém aqui que foi obediente desde o primeiro dia de vida até agora, sempre foi, nunca desobedeceu o pai e a mãe? Alguém? Não, né? Muito bem. Então eu vou dizer de novo para você, tem um texto lá em Tiago que diz que se nós quebramos uma só das palavras de Deus a nós somos culpados de ter quebrado todo o resto. Não é só lá. Paulo também escreve em outro lugar que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Também aqui em Romanos, Paulo diz que todos pecamos e estamos separados, destituídos da glória de Deus. Isaías em seu livro vai dizer também que Deus não ficou surdo para que não possa ouvir, nem a sua mão ressequida para que não possa acudir, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não estenda a mão e não nos ouça. Também em Romanos, Paulo vai dizer que o salário do nosso pecado é a morte, é a completa separação, é o fim de qualquer relação, de possibilidade de um relacionamento, é morte, é cemitério. Como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição da humanidade. Morto. É como alguém, aqui em Sobral tem cemitério. Imagina o cemitério da cidade, imagina alguém enterrado lá dentro, enquanto a gente está vivendo aqui fora. Tem gente indo para o shopping, tem gente indo para o cinema, tem gente indo para o restaurante, tem gente indo para o bar, tem gente indo para todo quanto é lugar, tem gente vindo para a igreja, tem gente vivendo, mas tem gente morta, enterrada lá no cemitério, e a gente que vivia aqui com vocês, assim como na minha cidade também tem. O que essas pessoas agora mortas têm a ver com a gente? Nada, mas elas estão ali, o corpo delas está ali. Alguns talvez com a carne fresca ainda, mas já apodrecendo. Outros só têm o osso, outros estão meio osso, meio carne, mortos, mas estão ali. Nós não podemos dizer que não, o corpo delas está ali, embora a alma não está mais, mas eles estão ali, o corpo está ali, tem um nome ali em cima, escrito aqui, jaz fulano de tal. Ali diz o dia que nasceu, o dia que morreu, foi enterrado.
se cavar o osso ali, ou alguma parte do corpo ainda, se foi enterrado recentemente, mas está morto. Não adianta você convidar para o casamento do filho, não adianta você chamar para vir na igreja, não adianta você ir lá oferecer o estudo bíblico, está morto, não tem mais nada, e nem pode tomar decisão nenhuma com relação a ver. Pode até ouvir o barulho da música, do show que está acontecendo do lado do cemitério, mas por mais que se sinta, ele é incapaz de entender, de sair. Quando a Bíblia descreve a humanidade que quebrou a lei de Deus porque desobedeceu pai e mãe, porque mentiu, porque adulterou, porque cobiçou, porque não guardou um dia, uma hora, ou enfim, para buscar a Deus, porque criou ídolos no coração, porque usou o nome de Deus em vão, porque contou um falso testemunho contra alguém, fofocou, falou mal de alguém. Deus viu essas coisas em nós. Deus viu a gente cobiçando o corpo, a casa, o cabelo, a unha, a cor do olho, a roupa dos outros. Deus viu. Deus viu quando a gente odiou fulano de tal. E Jesus depois foi dizer lá em Mateus que se você odiou é a mesma coisa que você tivesse matado. E diante de tudo isso, o juiz de toda a terra diz: quebrou, está condenado. E se está condenado, está morto. E se está morto, não tem salvação. Não tem como sair dessa situação. Não tem como estourar o túmulo e sair de debaixo da terra para viver como se fosse um vivo. Está acabada a situação. Não há solução. É como aquela pessoa pega em flagrante. A pessoa estava ali, ela matou, ela roubou, depois ela matou, depois ela tacou fogo. Na hora que ela estava saindo, a polícia estava ali fora e pegou ela. Tem solução para essa pessoa? A pessoa foi pega ali em flagrante. Não tem como escapar dessa condenação. Cada um de nós foi condenado também em flagrante. Cada um de nós, enquanto seres humanos, enquanto neste mundo, estamos debaixo dessa condenação. E não há salvação. Todos pecados estão separados da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Aquele que quebrou o mandamento é culpado de todo o resto. O salário do nosso pecado é a morte. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Qual é a consequência disso? Condenação. Justos? Não. Condenados. Absolvidos? Não. Culpados. Essa é a declaração da palavra de Deus sobre você e sobre mim. Somos culpados. Seremos condenados. Mas aí então, antes de falar de perseverança, a Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal forma que Ele decidiu enviar o Filho dele para morrer por nós, por amor, para que todos que viéssemos a crer no Filho dele não viéssemos a perecer, não viéssemos a ser condenados, não viéssemos a continuar nesse estado de morte, de podridão e de apodrecimento, mas tivéssemos a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Ele então envia o seu Filho para que o Filho dele pudesse em nosso lugar ser condenado. Veja que coisa absurda é essa que Deus fez. É absurdo, meus irmãos, aos olhos humanos, à mente humana, à razão humana. Não tem lógica o que Deus fez. É como se eu, que tenho um filho de 11 anos, fosse roubado por uma pessoa que roubou a minha casa, bateu na minha família, matou a minha filha e fosse pego depois. E aí então lá no tribunal eu levasse o meu filho Natan, que hoje tem 11 anos, e falasse para o juiz: não condena esse cara não, condena o meu filho no lugar dele. Qual que é a pena dele? Ele vai ficar 40 anos preso. Então deixa meu filho 40 anos preso. Qual que é a pena dele? Se fosse em algum país aí fora, não, ele é pena de morte. Então mata o meu filho no lugar dele. É racional um negócio desse, meus irmãos? Você faria algo assim? Quem de nós daria o filho para morrer, para ser condenado, no lugar daquela pessoa que nos feriu, no lugar daquela pessoa que quebrou a nossa lei, que destruiu a nossa casa, que estragou a nossa criação, que destruiu tudo de nós? Meus irmãos, esse é o amor de Deus. Mesmo Deus tendo sido ferido pelos nossos pecados, mesmo nós tendo destruído a criação de Deus, mesmo nós
e derramar isso sobre os nossos corações por meio do Espírito Santo, a ponto de o próprio Espírito que é santo ser derramado sobre nós. Quando então Deus vem sobre nós, com graça e com misericórdia, e Ele abre os nossos ouvidos para que ouçamos, Ele tira a cegueira dos nossos olhos para que vejamos, como está lá em 2 Coríntios 4,4, lá diz que o Deus desse século, um demigúsculo, o diabo, não é? Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Está cego, além de morto, cego, não é? Mas Deus, no versículo seguinte, abre-o. Ele tem o poder de abrir os olhos e fazer com que vejamos. E depois que Ele abre os nossos olhos, Ele toca no nosso coração, para que a gente receba o Filho dele como nosso Salvador, como está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não receberam segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas receberam segundo a vontade de Deus, diz o versículo 13. Como aconteceu com Lídia, que o Senhor abriu o entendimento, os ouvidos dela quando Paulo pregava, ou como aconteceu em outra cidade, quando Deus, no livro de Atos, diz que a palavra do Senhor, que Deus abriu, derramou arrependimento sobre aqueles corações, ou como diz o autor de Hebreus, quando trata de nosso Salvador Jesus Cristo, e diz que Ele é o autor e o consumador do quê? Da nossa fé. Tem muita gente pregando que a fé está dentro do ser humano, que a fé está dentro de você. Você precisa exercitar a sua fé, tem que pôr ela para fora. Você não crê porque você não quer. Mas irmãos, em outro lugar a Escritura diz que a fé, ela não está dentro de nós. A fé, muito bem, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Ela vem de onde? Aí Hebreus responde: de Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé e é o consumador da nossa fé. Quando é que isso ocorre? Já citei aqui, quando a palavra de Cristo é pregada, a fé vem. Deus toca no nosso coração, como diz aquele hino antigo, tocou-me, não é? Tocou-me Jesus, e de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É quando Ele nos toca, é quando o Espírito Santo faz aquilo que Jesus Cristo disse que Ele faria quando viesse, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. É como quando Jesus, quando disse para Nicodemos que o Espírito Santo é que nem um vento, e que você não estoca o vento, você não prende o vento, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Não é isso que Jesus falou? Jesus só não falou da parte do estocar o vento, sou eu que estou falando. Mas Jesus disse que você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Você não segura, você não domina, você não estoca. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, tal como o vento, ele vem. Você e eu dominamos o Espírito, você e eu estocamos o Espírito. Você e eu somos capazes de dizer: hoje o Espírito vai agir nesse lugar, amanhã vai ser do lado de lá da rua, e na semana que vem é do outro lado da cidade. Quem de nós domina o Espírito? Nosso Deus é soberano. E Jesus ensinou a Nicodemos que quando o Espírito Santo viesse, Ele sopraria, e por onde Ele passasse, se fosse de sua vontade, Ele convenceria, e Ele regeneraria isso, o ser humano. E então esse homem nasceria de novo, não da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Aí então, meus irmãos, começa a história que está aqui em Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Quando então desse estado de morte, desse estado de miséria, desse estado de cegueira, desse estado de condenado, culpado, pessoas que estão debaixo de condenação, quebraram a lei, devem coisas para a justiça desse mundo, não, a do universo, a justiça do juiz de toda a terra, é para Ele que devemos. Mas de repente, os nossos olhos se abrem, o nosso coração é tocado e se quebranta, e a gente reconhece que a gente tem ferido o Rei de toda a terra, o Criador. A gente reconhece, coisa que a gente nunca tinha feito antes, como que por meio de um milagre a gente reconhece que a gente tem dado as costas e temos andado em desobediência contra o Criador.
e a gente se arrepende. E não raramente a gente chora, a gente se prostra e a gente pede perdão. E alguém naquela pregação diz para nós que nós precisamos tão somente crer que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, que nós precisamos tão somente nos agarrarmos a Cristo Jesus, confiando de que é pelos méritos dele que a gente vai ser salvo, crendo que é por ele que a gente pode ser perdoado. Então a gente crê em Jesus como nosso Senhor e como nosso único Salvador. E nessa hora então o condenado é absolvido, nessa hora então o culpado é justificado, nessa hora aquele e aquela que tinha uma cédula de um monte de culpas e de coisas de condenação, agora essa cédula é rasgada e o juiz bate o martelo e diz: está perdoado, absolvido, justificado. Por quê? Porque o filho do juiz acabou sendo condenado no seu lugar. A palavra de Deus também diz em outro lugar que naquela cruz havia cravado também, não fisicamente, mas aos olhos de Deus, então espiritualmente, estava ali cravado junto das mãos e dos pés de Jesus a cédula de condenação que era contra você e contra mim. A palavra de Deus diz que a nossa culpa, a nossa ficha suja, aquele rolo gigantesco de metros e metros de extensão, pelos quais nós daríamos conta no dia do juízo a Deus, aquilo lá foi cravado na cruz. E no dia que nós comparecermos diante de Deus, não haverá mais condenação, não haverá mais culpa, não haverá mais lista, não haverá mais ficha, mas apenas o sangue que nos cobriu, e que lá será a nossa declaração de inocência ou de justiça. Isso é a doutrina da justificação. Não há perseverança sem justificação. A justificação é a doutrina que nos aponta para a misericórdia de Deus, que nos tirou da perdição e nos levou para Jesus Cristo. Vamos comigo, por favor, para o texto então, no qual nós vemos que, verso 1, justificados por meio da fé, não é de obras que fazemos, não é de decisões que tomamos, é a fé que vem de Deus, a fé que vem pela pregação. Nós podemos ter paz com o juiz, paz com a justiça. A gente antes não tinha paz, a gente tinha um problema, mas agora a gente está em paz com a justiça. A gente não deve mais nada, a gente não deve mais nada para o juiz. Aquele que matou, aquele que torturou, não deve mais nada para a justiça. Eu estou lembrando aqui do cara que escreveu essas palavras aqui, porque o livro de Atos diz que ele era um torturador, o homem que escreveu essas palavras. Ele exterminava pessoas quando ele as arrastava para Jerusalém. Está lá em Atos, no capítulo 9. O homem que escreveu essas palavras era um assassino. Nos capítulos anteriores, lá em Atos, diz que as roupas do primeiro mártir da história do cristianismo foram colocadas nos pés dele, significando o responsável pelo apedrejamento daquele primeiro cristão da história a ser morto. Assassino, torturador, exterminador de crente e de igreja. Ele agora não tem, ele está em paz com a justiça, ele está em paz com Deus, porque o filho do juiz pagou pela culpa dele, como pagou pela sua e pela minha. A gente pode ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2 diz que por intermédio dele, Jesus, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Uma vez que você e eu somos justificados, Deus nos firma. Logo, essa ideia de que eu estou salvo, estou sempre salvo, e até aqui está certo, isso é bíblico, perfeito, creio nisso. Mas já que eu estou salvo, eu posso sair aí fora e fazer o que eu quiser, porque está garantido no final. Isso não existe na Bíblia. Porque a partir do momento que eu sou justificado, ou seja, sou salvo, a mesma obra que me salvou, que me justificou, é a obra que vai me firmar na verdade, que vai me firmar no Senhor, que vai firmar os meus passos, que vai fundamentar a minha fé, que vai proteger o meu coração. Por isso ele diz no final do verso 2: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. E aqui ele cita pela primeira vez a perseverança nesse contexto, porque o cristão, quando entrega a vida ao Senhor, ele não está livre de tribulação. Embora existam
denominações, e promessas, e pregações hoje, aí fora, que dizem justamente isso: pare de sofrer, venha para a nossa igreja, você vai ficar rico, bonito, cheiroso, e vai arrumar um casamento se você está solteiro. É só vir para a nossa igreja e fazer tudo o que a gente falar. Começa a pôr a mão no seu bolso, tirando a carteira daí. Se você fizer tudo do jeitinho que a gente está falando, você vai ficar bonito, rico, cheiroso, casado. E tudo mais que você quiser, porque aqui a gente promete qualquer coisa, desde que você esteja com a carteira na mão. Esse tipo de evangelho não é o evangelho bíblico, é um outro evangelho. É um evangelho que está debaixo do anátema de Deus lá de Gálatas. É um evangelho amaldiçoado por Deus. É um evangelho segundo o diabo. Porque foi o diabo que chegou para Jesus e disse: se prostrado me adorares, tudo te darei. Você sabe que um dia eu coloquei essa frase no Facebook? Entre aspas, né? Se prostrado me adorares, tudo te darei, fecha aspas. Só isso, não coloquei referência, não falei quem falou. E o que teve de gente que colocou glória a Deus? Eu recebo, tomo posse, amém. Até que lá na frente, eu fiquei quieto, alguém disse: gente, foi o diabo que falou isso. E aí o pessoal ficou todo desesperado. Alguns tiraram o que colocaram, outros não tiraram. Não, mas não vale. Porque essa promessa de que se eu adorar, eu vou ser dono do mundo. Se eu adorar, se eu fizer, eu vou receber muitos bens, muitas posses. Meus irmãos, o que Ele nos prometeu foi perseguição. O que Ele nos prometeu foi morte. O que Ele nos prometeu muitas vezes foi abandono. O que Ele nos prometeu muitas vezes foi tribulação e aflição. Mas Ele também nos prometeu uma paz que o mundo não conhece. Ele também nos prometeu uma certeza que o mundo não experimentou. Ele também nos prometeu uma alegria que é indestrutível. E alegria não tem a ver com ficar com um sorriso no rosto. Alegria não tem a ver com a ausência de tribulação, mas tem a ver com uma força que nos anima, mesmo quando a gente passa pela tribulação. A paz que vem de Deus é uma alegria em si mesmo, e Ele nos prometeu isso. Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos prometeu a glória de Seu Filho, Ele nos prometeu estar ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele nunca nos prometeu que a gente ficaria rico, bonito, cheiroso, e nem mesmo casado, se a gente participasse de alguma terapia de amor ou coisa desse tipo por aí. Ele nunca prometeu isso. Os apóstolos todos morreram sozinhos, assassinados e pobres. E foi o apóstolo Paulo, um homem de Deus, que escreveu que ele aprendeu a viver com pouco e com muito. Ele aprendeu na escassez e na abundância. E outras coisas mais ele falou, querendo dizer que tudo ele podia naquele que o fortalecia. A gente também pode todas as coisas, meus irmãos. Como é que esse homem morreu? Ele morreu sozinho, pobre, decapitado por ordem de Nero, em uma das vias de acesso à cidade de Roma. Ele morreu rico, bonito, cheiroso? Paulo? Não. E é por isso que uma vez alguém me mandou um vídeo onde eu vou chamar de pastor? Eu não posso chamar um cara desse de pastor. Ele falou que o apóstolo Paulo era um homem sem fé, por isso que morreu desse jeito. Se Paulo tivesse fé, ele não teria dito que se alegrava nas tribulações, na pobreza, na fome. Não, fala com fome é coisa de gente que não tem fé. Pobreza é coisa de gente que não tem fé. Como Paulo era um homem de pouca fé, então Paulo experimentou as agruras dessa vida. Como ele, que pregava, era um homem de muita fé, ele só comia do bom e do melhor, só andava com os melhores automóveis e morava nos melhores lugares, e jamais morreria do jeito que Paulo e todos os demais apóstolos morreram. Se Jesus tivesse conhecido ele, o evangelho seria outro, o reino seria outra, a igreja seria outra. Mas infelizmente ele nasceu só agora, no século XIX, no século XX, está vivendo agora no XXI. Então, que pena para esses apóstolos que não conheceram a verdadeira fé. Esse é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho, da vaidade do engano. Ele justifica o homem, ele traz paz para o coração do homem que antes estava condenado, e essa paz é a alegria e a força desse homem. Essa justiça é o nosso motivo do louvor e da glória que damos ao Senhor. E mesmo quando a tribulação vem, Ele está conosco. Ele garantiu a nossa tribulação. Ele garantiu que no mundo nós teríamos aflição.
tribulações, mas Ele também garantiu que com essas tribulações Ele traria a perseverança, sobre a qual eu falarei mais nos próximos tempos que teremos juntos. Ele garantiu que nos daria a perseverança, seria fruto da tribulação que muitas vezes seria mandada pelo próprio Senhor, ou pelo menos permitida por Ele, mas Ele com a perseverança também permitiria e daria a experiência, a maturidade cristã que está no verso 4, e tudo isso geraria em nós, ou fortaleceria dentro de nós a esperança da glória, a esperança de que tudo se cumprirá conforme Sua palavra prescreveu. E essa esperança, quando enchesse o nosso coração, tiraria toda a dúvida de nós, mesmo no meio da prova, tiraria toda a dúvida, toda a incerteza. Por quê? Como está no verso 5, a esperança não confunde, a esperança não deixa dúvidas, porque nessa esperança, que é fruto da experiência, que é fruto da perseverança, que é fruto da tribulação, nessa esperança, o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações e nos enche pelo Espírito que nos foi dado. E é isso que Deus quer dar a nós. Ele quer dar a nós essa experiência, essa prática, esta vida, esse viver cheio e pleno do Espírito Santo, essa vivência neste mundo, no qual o nosso coração experimenta esse prazer na presença de Deus, quando o amor dele é derramado sobre nós, nos fortalecendo para as tribulações desta vida. A isso, muitos homens no passado deram o nome de avivamento. A isso, o apóstolo Paulo, Davi escreveu no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor nós encontramos plenitude de alegria, e na sua destra nós encontramos delícias perpetuamente. Delícias, alegria, que vem sem tribulação? Não. Que vem sem perseverança? Não. Que vem sem uma maturidade, uma experiência? Não. Mas é uma esperança que é fruto de tudo isso, que é dado pelo Senhor a nós, para a sua honra e glória, e para a nossa maior alegria. Alegria que não dependerá das coisas desta vida, mas de tão somente uma experiência que teremos com o próprio Deus, um encontro com o próprio Deus, que vem do arrependimento e da fé, que gera a justificação e tudo mais que vem após ela. Essa é a minha primeira palavra aos irmãos nessa noite. A perseverança não é possível existir sem que antes haja a justificação, mas uma vez justificados, Deus começa uma obra na nossa vida, e sobre esta obra Ele dará a nós a capacidade para que perseveremos até o último dia das nossas vidas. Vamos louvar a Deus por isso, meus irmãos. Quero te convidar a fechar os olhos e orar ao Senhor comigo agora. Nosso Deus bendito e eterno Pai, nós te damos graças. Te damos graças porque a obra que o Senhor faz na nossa vida é completa. Te damos graças porque a obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor há de completar até o dia de Cristo Jesus. A boa obra, não fomos nós que começamos, o Senhor começou em nós. Não fomos nós que primeiro te amamos, o Senhor nos amou primeiro. Não fomos nós que te buscamos, foi o Senhor quem nos buscou. Primeiro por meio do teu Filho, depois pelo teu Espírito enviado, e que nos convenceu, nos tocou, para que agora a gente pudesse estar aqui. Senhor, obrigado por essa maravilhosa obra que o Senhor começou na nossa vida, e obrigado por todas as consequências dela. Uma delas, a perseverança, que o Senhor também tem nos dado, para que te glorifiquemos até o último dia. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa obra.